nosso bate-papo de hoje nós iremos abordar diabetes infantil. Hoje comigo na bancada, o Wilson Ribeiro. Ei, Sônia, prazer de novo estar aqui no podcast e vamos falar desse assunto importante. Com certeza. Eu adoro quando ele está aqui, viu? É um parceiro e um parceiro e tanto. E para falar sobre esse assunto que é tão importante, principalmente porque envolve crianças, a doutora Tiara Grossi. Olá, um prazer estar aqui, né? Agradecer pelo convite. Um assunto tão importante, né? Que vem crescendo aí exponencialmente no nosso país. E assim, eu acho que informação sempre é importante. Com certeza. Doutora, o que causa diabetes na criança? Nós temos 2 tipos de diabetes na criança, classicamente. Então, a gente tem o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, a criança já nasce com essa predisposição, né? E a gente tem agora um aumento do diabetes tipo 2, por conta da obesidade infantil, que vem crescendo cada dia mais, né? Por conta dos erros alimentares que estão aí, né? Todo dia a gente vê as propagandas chamativas, né? Para alimentos que não são muito bons. Então, a gente vem tendo um aumento do diabetes tipo 2 na criança. Mas o diabetes tipo 1, que é aquela classicamente, né, conhecido como diabetes na criança, é um fator autoimune. Não tem uma causa, não foi porque ele comeu nada, não é a culpa da mãe, não é a culpa do pai, é uma doença autoimune mesmo. A criança tem uma dificuldade em liberar aquela quantidade de insulina que precisa. É genético? Não é genético, assim, é genético, mas não é hereditário. Né? Não passa pelos pais. Ela já nasce com aquilo, então é uma mutação mesmo de uma doença autoimune do pâncreas, mas não é hereditário, não passa de pai para filho na mesma proporção que o diabetes tipo 2. E como os pais podem conseguir identificar, no caso, o tipo 1? O tipo 1, ele tem uma abertura clássica, então a criança está indo muito bem, a criança não tem nada, está bem tranquila, e aí de repente ele tem, por exemplo, uma virose, né, tem uma dor de garganta, uma dor de ouvido, e essa criança ela vai internada, por exemplo. E chega no hospital, ela está com 500 de glicemia. Então é uma coisa super abrupta, geralmente não tem um sintoma, né, para a gente poder ficar atento a isso, por isso a importância dos exames de rotina, né, que é quando a gente às vezes começa a suspeitar desse aumentozinho aí da glicose. Então os exames de rotina são fundamentais. Já no diabetes tipo 2, que vem aumentando nas crianças, igual eu comentei, geralmente essa criança começa a ganhar muito peso, né? Essa criança ela começa a ter preferência por alimentos mais doces, comer muito, ter muita fome, ter mais sede. Então a gente consegue separar um pouco por aí. Quando ela falou lá da questão da garganta, aí você fica pensando assim, né? Que uma coisa tem a ver com a outra, né? Isso. Então, assim, tem que estar muito ligado, né, doutora? Tem que estar bem atento, porque essas doenças autoimunes, a gente sabe que diminui a imunidade, né? Então, quando a criança, ela tem, por exemplo, uma dor de garganta e a imunidade cai, é a hora que a doença às vezes aparece. Então, por isso que tem essa relação, né? A maioria das mães lá no consultório, a gente pergunta, mas como que foi o diagnóstico, né? O que aconteceu com essa criança? Ela fala, estava com uma dor de ouvido, eu fui parar no hospital, cheguei lá, a glicose estava 600. Ou teve uma dor de garganta há umas 2 semanas atrás e aí agora descobriu. Então, provavelmente essa imunidade cai quando a doença doutora, ela aparece. Muitas das vezes a gente vira e fala assim, a criança não come tanto doce. E a gente acha que está realmente o açúcar no doce em si, no docinho de festa, no docinho que a gente compra nas padarias. E muitas das vezes não, né? O doce pode estar em várias outras comidas, né? Sim, às vezes tem muito essa questão mesmo. Mas a gente sabe que os carboidratos vão se transformar em açúcar depois. Então, a criança, às vezes, ela não tem tanto acesso ao açúcar em si, né? Mas ela come muito pão, muito arroz, muita farinha, né? Então, a gente tem os engrossantes do leite aí, né? Que vão se transformar em açúcar depois. Então, às vezes, não é o alimento doce. Às vezes, as pessoas misturam muito isso. O alimento, ele não tem que ser doce para ele conter açúcar. Ele pode vir do carboidrato. E aquelas crianças que às vezes, né, a gente vê muito os pais, às vezes que não dá doce para a criança, tenta dar uma alimentação totalmente saudável. O dia que coloca aquilo dentro da alimentação da criança, talvez de uma forma descontrolada, o pai não está perto, a criança está numa festa, pode também ocorrer algum problema? Nesse caso que você comentou, mais problema gastrointestinal mesmo, né, de mal-estar, às vezes tontura. A criança às vezes se sente mais fadigada porque não está acostumada com aquele alimento. Mas quando a criança ela tem acesso a esse alimento de forma esporádica,
né, ela não vai ter um aumento do risco do diabetes, não. Ele vai ter mais efeito gastrointestinal e efeito do excesso do açúcar, que a gente sabe que nas crianças pode causar agitação no primeiro momento e depois uma fadiga maior. Doutora, quando diagnosticado a diabetes tipo 1 ou 2, por exemplo, o que os pais devem fazer? Qual que é o próximo passo ao descobrir a doença? Então, a gente tem que separar as duas doenças, que apesar de ter o mesmo nome, são doenças que têm tratamentos completamente diferentes e abordagens completamente diferentes, né? Então, quando a gente fala de diabetes tipo 1, que é aquela doença autoimune, né, que eu falo que ninguém tem culpa de nada, às vezes a gente tenta, né, achar um culpado ali para a doença da criança. Essa criança com diabetes tipo 1, ela não produz insulina. Então, é uma criança que ela vai precisar de fazer uso da insulina, às vezes várias vezes ao dia. E aí eu percebo que nesses casos os pais ficam um pouco mais inseguros, né, até por essa cultura que às vezes a gente tem da insulina, né, que um vizinho usava insulina e aí teve algum problema, sendo que na verdade a insulina salva a vida, né, a insulina foi uma das maiores descobertas aí da medicina, porque vai salvar a vida dessa criança, mas a gente precisa de separar. Então, se o paciente é diabético tipo 1, ele vai ter sim que usar a insulina várias vezes ao dia, para controlar esse açúcar no sangue. Precisa de um acompanhamento do nutricionista, então precisa de uma equipe multidisciplinar, né, para ajudar essa mãe com a alimentação dessa criança. Essa criança, ela precisa de ter um acompanhamento do educador físico, porque é uma criança que tem que fazer as atividades, tem que fazer exercício, né. É importante que essa criança tenha o apoio da escola, que hoje é uma das dificuldades que a gente tem, é esse apoio da criança diabética na escola. Né? A gente vê às vezes muito problema, a glicose cai demais, a glicose sobe demais na escola, então ter esse apoio escolar é fundamental. E quando a gente fala de diabetes tipo 2, a abordagem é completamente diferente. A abordagem não vai ser insulina nessa criança, na maioria das vezes, né? Dependendo da idade, a gente consegue colocar uma medicação comprimido para ela tomar, diferente do diabetes tipo 1, que a gente não tem comprimido, é só insulina mesmo, mas essa criança diabética tipo 2, que tem essa origem alimentar, que está muito associado com a obesidade, é uma criança que vai ter que ter uma ação da nutrição de forma mais acentuada. Né? Então tem que ter o apoio da família, tem que ter o apoio dos avós, que hoje a gente sabe, né? Que às vezes a gente tem mais dificuldade de retirar esses alimentos, precisa muito de uma atividade física. E hoje em dia eu falo, gente, a atividade física, ela é fundamental para todo mundo. Mas na criança, às vezes é o único tratamento que a gente vai ter. Para a obesidade na criança, precisa que essa criança faça exercício todos os dias. Né? Pouco tempo, meia hora, mas todos os dias. E isso faz parte do tratamento do diabético, né? Do diabetes na criança, diabetes tipo 2. Quando você fala da questão da obesidade no tipo 2, não quer dizer que a criança seja gordinha, que ela tenha o diabetes, né? Não. A criança magra também pode ter, né? Sim, principalmente o diabetes tipo 1. Né? O diabetes tipo 1, a criança é magra, na maioria das vezes. Porque não está relacionado a um fator alimentar, está relacionado a um fator autoimune. Agora, no diabetes tipo 2 é que a gente vê, na maioria das crianças e adolescentes, essa questão do peso. Wilson, aquela questão do injetável ali na criança, né? Deve ser, para a criança, não deve ser uma situação bacana, né? Até diante dos coleguinhas, hoje em dia existe muitas essas questões de bullying, tá? Não deve, ou não, as crianças levam numa boa? Depende. A maioria das vezes, às vezes a gente vê adolescente, principalmente com vergonha. Então, às vezes a gente pergunta, tá aplicando insulina? Aí ele fica meio assim, mas como que eu vou levar a insulina para a escola? Onde que eu vou guardar? Mas a gente percebe que muitas geladeira, vezes... essas coisas, né? Algumas sim. Sim. Hoje a gente já tem algumas que não precisa de geladeira, mas tem que ficar num ambiente fresco. E às vezes na escola ele não tem nem esse ambiente fresco para guardar, né? A aplicação é mais de uma vez? No diabético tipo 1 é mais de uma vez, na maioria das vezes. Na hora da alimentação? Sim, ele vai aplicar geralmente 2 tipos de insulina, né? Uma de manhã e a outra antes de cada refeição. Então, é um paciente que vai fazer, às vezes, múltiplas aplicações e aí ter essa questão do psicológico, de como está sendo a aplicação, se ele não está tendo vergonha daquilo dali, também faz parte do tratamento. Como você falou, no tipo 1, o apoio é além de casa, né? Além de casa. Vem a escola que pode ajudar, né, nesse ponto. E é difícil ter esse tipo de apoio por parte
Das escolas, de outros ambientes fora de casa? Demais. Né? E foi justamente por causa disso que fez com que eu ficasse muito incomodada, né, com a questão de preciso de aplicar insulina antes do recreio, essa criança tem que medir a glicose antes para poder aplicar a insulina, e a gente não tinha, assim, as mães falavam, mas como que eu vou fazer? Eu vou largar o meu serviço para ir na escola? E eu fiquei muito incomodada e comecei a buscar alguma alternativa para isso. E aí, como eu fazia, né, eu terminei o doutorado na Santa Casa em Belo Horizonte, lá eles têm um projeto que chama Diabetes nas Escolas, e da Janice, que só trabalha com diabetes tipo 1, e ela estava capacitando profissionais para implantar esse projeto, né, que são centros de referência em educação em diabetes, para capacitar as escolas, capacitar os professores, capacitar os pais, os alunos, de como lidar com esse paciente diabético, de como lidar com situações em que a glicose está muito alta, que a glicose está muito baixa, o que fazer quando esse paciente precisar de aplicar insulina. Então, eu fiz esse curso, né, e hoje a gente sou eu, a Cristiane Atten, que também é médica, e a Vanessa Calazans, que é nutricionista, e a gente montou o Centro de Referência em Diabetes nas Escolas, Governador Valadares, e agora a gente está começando a fazer a capacitação nas escolas, né, justamente para ter esse apoio familiar, esse apoio escolar e esse apoio de toda uma rede de equipe multidisciplinar, né, porque não adianta. A família faz bem, o médico faz bem, e a escola, que é onde a criança passa a maior parte do tempo, a gente não ter esse conhecimento, né, esse apoio. Talvez também até a nível de sugestão, né, às vezes a criança começar a frequentar um nutricionista que seja um nutricionista da escola, né, porque talvez até fica mais fácil a questão do desenvolvimento de cardápio, né, até quantidade de criança e tudo, acho que talvez ficaria melhor, né? Porque a gente às vezes tende a levar em outros profissionais para ver uma coisa diferente e às vezes pode estar acontecendo um erro aí, não ou não. Então, nas escolas a gente tem essa questão porque o cardápio é um cardápio único, né? Na maioria das vezes. Então, ele tem que contemplar todas as crianças que estão ali. Então, independente se a criança é magrinha, se ela é gordinha, se ela tem colesterol alto, se ela é diabética, tem que contemplar. Mas quando a gente tem um nutricionista da escola, faz muita diferença, porque ele vai conhecer aquele aluno, né? Ele vai conhecer as necessidades daquele aluno. Então, se aquele aluno ele precisa de comer determinado alimento ou não. Hoje funciona de que forma? Hoje a gente faz uma cartinha, né, explicando a situação do aluno para o nutricionista e o pai leva. E a gente tenta fazer essa interface. Mas, realmente, uma criança que precisa desse apoio nutricional. Quais são os alimentos que a gente não deveria nunca oferecer a uma criança? Tem uma lista, né? Eu falo vale que para tem uma adultos lista. também? E aí vale para todo mundo, não vale só para criança, né? Então eu começo pelo refrigerante, né? O refrigerante, o bala. Mesmo sem açúcar? O refrigerante? É porque tem muito sódio, né? Tem outros compostos. Tem outros compostos aí que não são legais. Então tem os espessantes, os corantes que não são, né? Não fazem parte ali de um desenvolvimento legal para a criança. Sorvete tem muita gordura, né? Tem muito açúcar. Então, tem maneiras de fazer um sorvete diferente. Não precisa de ser aquele que a gente compra. Os açúcares, principalmente açúcar refinado, biscoito recheado, salgadinhos, né? Que a gente vê nos supermercados, salgadinhos, tem muito teor de gordura e de sódio muito alto. Pode falar a marca? A marca talvez não, vamos falar dos produtos. Lamen, né? Macarrão instantâneo. Macarrão instantâneo não, né? Os enlatados. Os enlatados em geral. O achocolatado tem muito açúcar, principalmente os achocolatados prontos. Tá? As vitaminas prontas. Suco de caixinha. Né? Hoje em dia o suco de caixinha tem mais ou menos a mesma quantidade que o refrigerante. Então, às vezes, a mãe, na melhor das intenções, larga o refrigerante e vai dar um suco de caixinha e tá trocando às vezes 6 por meia dúzia. Então, o que a gente falou hoje, gente? Vamos descascar mais e desembalar menos, né? Então, ao invés de dar um suco de laranja de caixinha, comprar um saco de laranja, né? Eu faço o suco ali em casa, eu descasco a laranja para que essa criança possa conhecer os alimentos, para que ela possa ter contato. Hoje, o que a gente mais tem é criança que não sabe, às vezes, o que é uma uva, o que é uma melancia. A minha filha tem falado muito isso comigo. Mãe,
você tem que me acompanhar, porque Sim. você está comprando coisas erradas. Isso. E ela começou a falar ali, eu já comecei, não, isso consta na minha lista, isso consta. Voz Então, estraga, né? Sim. É bom a gente ouvir isso, né? Para saber que a gente está fazendo o que não deveria ser feito, né? Justamente, e eu falo muito no consultório, eu falo assim, gente, nós viemos de uma geração, né, que não aprendeu a comer. Porque na minha época, né, era assim, legal é aquela criança gordinha. Bonitinho, né? É bonitinho. Desnutrido, legal magrinho. é ter danoninho na geladeira, né, essas coisas assim, o leite fermentado. Então, isso era legal, porque era o melhor que a gente tinha. Hoje a gente sabe que tem alimentos que são, nutricionalmente falando, muito melhores. E uma dificuldade que a gente tem são os avós, porque a maneira com que eles têm, às vezes, de demonstrar o amor, o cuidado, Dando as coisas. é dando as coisas. E aí, às vezes, está fazendo mal. Doutora, nesse gancho de alimentos, você falou em questão das escolas, por exemplo. Tanto para o diabetes 1 quanto 2, o cardápio é o mesmo para todos. Nesse caso, como que o aluno, como que a criança com diabetes se adapta a esse cardápio? Leva alguma coisa de casa ou a escola acaba que nessa parceria acaba tendo uma segunda opção de cardápio? Ideal que ela tenha uma segunda opção de cardápio, até para não poder não ter uma separação dessa criança. E a gente sabe que criança, por questão do bullying hoje em dia, às vezes começa a sentir. Mas no diabético tipo 1, ele vai fazer a aplicação da insulina antes de ingerir o alimento, por exemplo. E o diabético pode tipo 2 ser do cardápio não. mesmo? Sim. Mas a gente pede que esse cardápio seja feito por uma nutricionista, de forma mais balanceada. E igual você falou, várias vezes ao dia, então ele precisa medir também, furar o dedinho, aquilo tudo. Então a criança automaticamente já sabe se cuidar. São muitas recomendações para o diabético tipo 1, mas acredito que com o passar do tempo e também de tanto a gente reforçar isso em cada consulta, eles vão ficando mais familiarizados também com essa rotina, né? De medir glicose, aplicar insulina. Você falou 1, e no caso do 2, no diabetes tipo 2? No 2 ele não precisa de insulina na maioria das vezes, né? Então ele vai se alimentar de forma mais equilibrada de acordo com o cardápio do nutricionista e, em alguns casos, medicação. Mas a base do tratamento do diabetes tipo 2 na criança é alimentação e exercício físico. A criança tem que ter um amadurecimento muito rápido, né? Porque você imagina, você está diante daquele monte de gostosuras, que é o que a gente gosta, é o que a pessoa gosta, e de repente você ser limitado e ter essa convicção que eu não posso comer. Isso não é fácil para um adulto, aí você imagina para uma criança, né? Por isso que esse apoio da família é importante. Eu falo, gente, a gente sabe que é errado, para que a gente vai comprar? Porque quando eu tenho dentro de casa, é muito mais difícil para eu falar um não. Não é? Dói mais na gente que é mãe, né? Ainda mais sabendo que a criança não vai poder comer. Então eu falo, gente, não compra. Para que você vai comprar um biscoito recheado? A gente sabe que é pura gordura e açúcar. Para que você vai comprar um refrigerante, um suco de caixinha? Porque se não tem dentro de casa, é muito mais fácil da criança não querer. Ela não tá vendo. Né? Agora, se você tem, aí fica mais difícil. E o mel, a panqueca com mel? Aí depende um pouco. O mel a gente tem que separar que tem até 2 anos, a gente não deve, né, dar mel para as crianças, mas a partir dos 2 anos, dentro de um contexto alimentar, não tem muito problema, não pode ser excessivo. Né? Então, se eu uso, por exemplo, assim, um mamão com mel de manhã, não vai ter muito problema. Agora, se eu uso no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar, aí a quantidade começa a ser demais, né? Mas lembrando que, pro diabético, mel, rapadura, açúcar refinado, mascavo, é tudo açúcar. Né? E tudo vai se transformar em açúcar. Porque as frutas também, ela tem uma porção de açúcar. E aí? Tem. Então, tudo vai se basear na quantidade. Dentro de uma quantidade equilibrada, não tem problema. Agora, o que a gente vê muitas vezes? Em criança até que a gente não vê muito, não. Mas em adulto a gente vê muito. É aquele paciente que senta em frente à televisão e chupa 5 laranjas. Aquele paciente está na época de manga, né? A gente tem muita manga aqui. Chupa 4 mangas depois do almoço. Então, as frutas, elas são benéficas, mas desde que dentro de uma quantidade estipulada para cada faixa etária. Então, a tecnologia acaba também sendo prejudicial para a criança nesse sentido, né? Sim, porque acaba que quando a criança está em frente à televisão, por exemplo, ela come ali, às vezes nem vê o que está comendo, né? Quantidades que às vezes ela não vê.
Então, precisa de que a gente diminua um pouco as telas, de que a gente tire as crianças de frente da televisão e coloque fazendo exercício, né? Coloque se mantendo ativa. Então, às vezes a gente fala assim, mas tá frio, né? Eu tirei da natação. Tudo bem, mas vamos colocar essa criança para ficar ativa em casa. Então, a pandemia trouxe esse ensinamento para a gente. Né? Hoje a gente tem acesso a coisas na internet, aulas, por exemplo, de Funcional Kids, exercícios para fazer dentro de casa, né? Resgatar aquelas brincadeiras, às vezes, que estão esquecidas. Então eu falo, gente, é pular corda, pular elástico, desenhar uma amarelinha no chão, né? Para que essa criança brinque dentro de casa e gaste essa energia dentro de casa, utilizando a tela ao nosso favor. Ou seja, a partir do momento que a criança está brincando, que ela está exercitando, né? Porque hoje as crianças fazem muita atividade física. Ou seja, se elas comeram lá 100 gramas de açúcar, naquele exercício que elas fizerem ali, elas já eliminou algum tipo de açúcar ou não? Eliminou uma quantidade, mas não igual a que ele ingeriu. Então, por isso que a ingestão reduzida ela é importante, porque para a gente queimar a quantidade que a gente ingeriu é muito exercício, né? Então por isso que tem que ser uma quantidade bem reduzida. Doutor, quando você fala da dieta balanceada, a criança comer o que é certo, a gente sabe também que tem, igual a Sônia falou, dos pais e dos avós, dessa questão do não. Mas de vez em quando dá vontade na criança, né? Vai no aniversário, por exemplo. Chega lá, você não consegue comprar lá, porque tem de tudo. Tudo, vamos dizer, de bom, né, gostoso, mas para a criança que tem diabetes, aquilo ali é muita coisa. Como que os pais, ou como que é o papel do profissional de saúde para conseguir fazer com que a criança entenda a quantidade ali? Tipo assim, você pode comer o brigadeiro, você pode comer o bolo, mas tem essa quantidade para que ela também se cuide, né, se controle nesse ponto. Acho que o principal é você ter uma boa relação com o paciente. Então, a primeira coisa que eu falo, eu não quero ninguém passando fome. Né? Eu falo, gente, não é para passar fome, comer é bom, comer é gostoso, não é pra gente passar fome. Então, no paciente diabético tipo 1, a orientação é medir a glicemia antes, né, de comer, aplicar a quantidade de insulina referente, às vezes, ao que a criança vai comer no aniversário, então um docinho, o pedaço do bolo, né, os salgadinhos, às vezes, que vai ter ali, uma balinha ou outra que sempre tem, a batata frita, né? Então, essa criança diabética tipo 1, ela vai aplicar a insulina antes de comer. O paciente diabético tipo 2, a gente vai conversar com ele, olha, o aniversário, você vai aniversário todo dia? Não vou. Então, o dia que for o aniversário, você vai olhar tudo que tem, você vai escolher o que você quer comer, né? Então, você vai comer 2 docinhos, né? Vai comer um pedaço de bolo pequeno, você vai comer uma coxinha, um quibe, um salgadinho, uma pipoca, né? Que geralmente é pipoca caseira, né? Que tem Então, você vai escolher. Não precisa de você comer 10 docinhos. Não precisa de você encher a mão e levar aquele monte de docinho para casa. E aí você come a semana inteira aquele monte de docinho que está lá guardado na geladeira. Então, é dessa forma. Mostrando para o paciente que ele pode comer sim, mas que essa quantidade, ela vai ser reduzida, ensinando para ele o principal conceito, que é escolher, né, os alimentos. Escolher o que ele vai comer. Então, não precisa dele sair comendo tudo, ele pode escolher ali. E aniversário não é uma coisa que a gente faz todos os dias. Certo. Mas tem fase que todo dia tem uma semana, aí é complicado. Aí a gente vai ter que reduzir mais ainda. Então, assim, nós temos 3 aniversários para ir essa semana. Igual festa junina. Todo dia é uma festa junina. Então, nós temos X aniversários. Nesse daqui, você vai comer o docinho. No outro, você vai comer o bolo. No outro, você vai comer o sorvete. Né? É conversar, é planejar. Quando a gente vai viajar, a gente não planeja a viagem. Mas isso deve afetar demais o emocional da criança, né? Ver todo mundo no sentido, todo mundo comendo e ele se regrando nesse ponto. Pois é, mas é por isso que o apoio da família é tão importante. Né? Ter todo mundo falando a mesma língua é muito importante, porque é na infância que a gente previne os problemas futuros. Mas a família fala a mesma língua, mas você não vive a mesma língua. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que você saiu da sua casa, colocou o pé na rua, a linguagem é diferente. A linguagem é tentadora. É tentadora não que o outro quer prejudicar o seu filho, o seu neto. É porque na casa deles eles não têm o problema, então não vê isso como um problema. Então, para a criança é muito desafiador.
Claro, é desafiador em qualquer situação. Acho que não é nem só para criança, né? Quando o adulto também tem alguma restrição, é muito desafiador. Por isso que hoje a gente fala. Uma coisa que eu particularmente não acho legal são as sacolinhas de lembrancinha para casa. Hoje, né? Que é doce puro. É puro doce, é coisa que a gente pede para poder hoje não... Hoje te entrega uma sacolinha vazia, né? Aí você vai enfiando. Você que monta. Mudou. Então, assim, fica mais difícil. Né? Porque você está levando coisa que você vai comer a semana inteira, muitas vezes. Então, fica muito mais difícil ali. Agora, cabe a gente também começando a reverter isso. Né? Começar a mudar um pouco. Por que nos aniversários você não pode servir, por exemplo, um docinho que não tem açúcar? Que dá para fazer. Hoje a gente tem muita receita. Um sorvete que não leva, né, feito de banana, à base de banana e tudo mais. Um frozen de fruta. Tem alguma receitinha do sorvete de banana? Essa eu faço na minha casa. Fala pra gente. Essa é boa. Conta pra nós. Então, o que a gente pega? A gente pega aquela banana que tá quase estragando, ela começa a ficar toda pintadinha de preto. Então, a gente pega aquela banana, pica a banana, deixa ela dar uma congeladinha, só pra ela endurecer um pouco mais, e bate ou no mixer, né, ou no liquidificador. Só a banana pura já dá um sorvete legal. Ou você pode colocar, por exemplo, o cacau 100%, que aí vira um sorvete de banana. Você pode bater a banana com o morango, vira um sorvete de morango, né? Então, o que a gente faz na minha casa? Mais nada? Mais nada. Por isso que ela tem que estar bem madura, para ela ficar bem docinha, tá? Às vezes, eu acrescento um pouquinho de leite só para dar a consistência do girar. E a gente coloca nos potinhos individuais. E aí, quero comer um doce depois do almoço. Pega o sorvete de banana e faz. Picolé de suco de fruta, sem açúcar. É engraçado legal. Quando você faz a banana com outra fruta, não fica o gosto da banana. Não fica. Não fica. Por exemplo, dá para poder fazer brigadeiro com banana também. Como é que faz? Com chocolate? Coloca chocolate? Com o cacau 100%. Então, você pega a banana, o cacau 100%, coloca um pouquinho de leite em pó, se eu não me engano, só para dar a liga e enrola. Existe alguma complicação que acontece quando a criança está diabética, que é preocupante? Eu imagino talvez uma convulsão, existe ou não? Um problema de sono? Existe complicação aguda e existe complicação crônica, né? Então, no diabético tipo 1, que é o diabético que usa insulina, né? A criança que usa insulina, essa dose da insulina tem que ser bem monitorada, porque a glicose pode cair muito ou pode subir demais, e aí tem um risco mesmo de convulsão, né? Desse paciente precisar de atendimento hospitalar, né? E existem as complicações crônicas, que hoje em dia é o que a gente preocupa, é o que a gente previne, né? Então, por isso que eu falo, quando a gente faz essas intervenções na criança, é pensando nessas complicações no futuro, né? O diabetes, ele leva a complicações oculares, ele leva a complicações renais, ele leva a complicação em nervos, amputação, né, de membro, e que a gente sabe que hoje em dia, quanto mais precoce essa criança, né, tem o diagnóstico, ela precisa de começar um tratamento mais rápido para evitar essa complicação quando ele estiver mais velho. Porque o que a gente quer? A gente quer que essas crianças se tornem idosos. E idosos com uma qualidade de vida boa. Né? Eu não trato a criança pensando que ela vai ser criança para sempre. Eu trato a criança pensando que eu quero que ela vire um idoso saudável, com menos complicação possível. E como que eu evito essas complicações? Controlando o açúcar no sangue dela. Quando você falou da questão renal aí, o diabético, ele tende a beber muita água. Não dá uma limpeza nesse momento, não? O diabético, ele vai beber muita água porque o sangue está com muito açúcar. Na hora que a gente começa a reduzir esse açúcar, a quantidade de água também cai, né? A necessidade de água dele também diminui. Mas é um paciente que precisa de ter esse aumento do consumo de líquido, né? Mesmo com a glicose boa. Para quê? Para eliminar, para limpar, para proteger esse rim. E o que é que vai causar o problema no rim? É a glicose alta. O açúcar, ele é deletério, né? Eu falo que o açúcar gruda nas vistas, gruda no rim e começa a machucar aquele órgão, né? Começa a dar uma lesão ali. Então, o que causa o problema é o açúcar. Mesmo bebendo muita água, a quantidade não é suficiente para poder evitar essa lesão. Então, o ideal é o quê?
diminuir o consumo do açúcar. No adulto, a gente tem medicações hoje sensacionais, várias medicações que vão ajudar. Na criança, a gente ainda está caminhando, né, para essa classe terapêutica das medicações. A gente já tem algumas coisas. A gente já tem um tratamento de obesidade muito bem estabelecido, né, muito seguro para crianças a partir de 12 anos, que também podem auxiliar no tratamento do diabetes tipo 2 na criança, né? Mas o pilar fundamental é essa glicose, não está elevada. Eu ia perguntar para ela se tinha cura. Aí na hora que ela começou a falar que está caminhando, aí eu falei assim, já vi respondeu. Que não tem cura. Tem controle. Tem controle. Tem Doutora, controle. Em questão do controle, a gente vê muito, igual você falou, de furar o dedo. Sim. Na criança, aquele aparelhinho que hoje tem de colocar no braço, né, que até pelo celular já funciona. Isso. Funciona na criança? Não? Funciona muito bem, é maravilhoso, né? A gente tem um sensor que faz as medidas, um sensor que coloca no braço, então a gente vê, né, às vezes as crianças com as bolinhas brancas, assim, faz a medida, então tem o leitor, ou você pode fazer, inclusive, do celular. Ele tem um mecanismo que consegue compartilhar esse resultado com o celular da mãe, com o computador do médico. Então, a gente tem essas possibilidades, mas a gente ainda tem uma barreira importante com o uso do sensor, que é o custo, né? O sensor, ele dura 14 dias e hoje o custo está em torno aí de quase R$300, 270 Só 14 dias que dura? 14 dias. Então, a gente tem essa barreira, né, do custo. Você falou do controle aí via celular, né? Nós estamos aí nesse assunto. Sim. Esse controle via celular é um programa que as pessoas diabéticas têm acesso a ele, ou qualquer pessoa tem acesso a este programa e vai ali e consegue monitorar pelo celular. Tipo comprar, né? Isso, quando você negocinho. compra o Libre, né? Que é essa bolinha, que é o Freestyle Libre, que você coloca. Você baixa o aplicativo do Libre do seu telefone e aí você pega o telefone e passa. Igual quando a gente vai no supermercado, faz a leitura do preço do produto, ele faz a leitura da sua glicemia, mas precisa de estar com o sensor e baixar o aplicativo, né? Do Libre. Teve o controle do diabético. A criança está fazendo exercício, a criança está sendo medicada. Vida normal? Vida normal. Vida normal, a criança tem que fazer educação física, a criança tem que brincar, a criança pode comer um docinho, uma bolachinha, pode tomar um sorvete de vez em quando. Se tiver dentro do plano nutricional dela, não tem problema. Então chega uma hora então que, pelo menos isso, né, Wilson? Já que não tem a cura, mas pelo menos ela continua com a vida normal igual as outras crianças. Sim. E a gente teve, até semana passada acabou, né, o maior congresso de diabetes do mundo, né, que é o Congresso Americano de Diabetes, trazendo pra gente muitas novidades promissoras. Então a gente tem, por exemplo, a expectativa, né, a gente está esperando o lançamento da insulina semanal, né, que é uma coisa interessante. Ao invés da criança usar insulina todo dia, ela vai usar uma vez por semana, né? A gente tem muita pesquisa falando de célula-tronco, que antigamente era uma coisa, né, muito... era um sonho. Não, hoje em dia a gente já tem, né, estudos e pesquisa em relação a isso. Então a gente já fica mais animada, né? A gente já fica com um fiozinho ali maior de esperança. A gente tem medicações novas sendo cada vez mais estudadas para essa questão do diabetes, que a gente sabe que é uma doença que tem vários pontos de observação, vários pontos de interferência ali da doença. Então, o Congresso trouxe para a gente que trabalha na área pediátrica muita coisa boa, né? Muita esperança boa para um futuro do tratamento dessa doença. Não, com certeza. A insulina, ela só é aplicável ou ela tem via nasal? Pois é. A maioria das insulinas que a gente tem hoje são insulinas injetáveis, né, no subcutâneo. Há um tempo atrás foi lançado a insulina inalada, né, igual aquelas medicações para asma, né, que você puxa. Só que o custo era muito alto e não funcionou muito bem. Não teve uma adesão muito grande porque não controlou a glicose de maneira eficaz. Então, a gente hoje pode falar que a gente só tem mesmo injetável. O governo não ajuda? O governo ajuda o paciente diabético tipo 1, criança, né, com a insulina. Mas são insulinas boas, inclusive, que o governo dá. Precisa de quê? Precisa que o médico do SUS preencha esse papel
né, ou o médico de forma particular entre, né, no site, pegue esses papéis e preencha, tá? E ela vai dar entrada, né, via medicação especial na farmácia especial do governo para ter acesso às insulinas. Então, ela dá entrada num processo para poder pegar essa insulina de graça. Qualquer um tem direito? Com diabetes tipo 1. Diabético tipo 2 não tem direito a essa insulina separada. É um tratamento caro, doutora? A gente tem vários tipos de insulina, né? As insulinas melhores, elas têm um custo, sim, um pouco mais elevado, né? Mas a gente tem insulinas que são de graça, que são boas também, mas que às vezes não tem tanta facilidade de aplicação. Então, às vezes tem que aplicar mais vezes para ter o mesmo resultado, né? Mas eu falo que o importante é baixar a glicose. Com certeza. Né? Num caso de emergência, o que uma pessoa deve fazer com a criança? Primeira coisa, medir a glicose. Porque através daquilo ali é que eu vou conduzir, né? Eu vou definir o que eu vou fazer. Então, passou mal, medir a glicose. Se a glicose estiver baixa, a gente vai dar, né, o suporte em cima da hipoglicemia. Então, eu vou esfregar mel na bochecha, né? Se essa criança estiver mais desacordada. Se a criança tiver condição de engolir, eu vou colocar ali 2 colheres de sopa de açúcar em um copo de água, vou dar para essa criança tomar, ou eu vou dar um copo de suco de laranja. Tudo aquilo que a gente fala que não é para fazer, é o que a gente vai fazer nas crises para que essa glicose suba. Se aí for o contrário, né, se eu medir e tá muito alta, essa criança, ela tá com dor abdominal, ela tá vomitando, ela tá com sintomas que não são, né, dela, ou tá com confusão, se tiver muito alta, é hospital. Tá? Porque precisa de ser feita uma hidratação nessa criança, precisa de ser feita uma insulina venosa nessa criança. Então, tudo vai partir de medir a glicose. É muito complicado, né? Você que não tem, às vezes, uma pessoa diabética dentro de casa, de repente você vê uma criança passando mal, sim, você pode fazer tudo errado e acaba piorando a situação, a gente por falta de conhecimento, até mesmo porque você não vive no dia a dia. Justamente. Né? E é diante disso que eu entendo que o treinamento das escolas, né, pega e abrange muito mais do que o ambiente hospitalar, do que o ambiente escolar, né? Porque se você trabalha numa escola e você é capacitada e você recebe aquela informação, você dissipa aquela informação para sua vizinha, para o seu pai, para sua mãe, né? Então, eu sou merendeira da escola, eu recebo uma informação do que fazer com essa criança. A hora eu estou numa festinha, num casamento, no meio da rua, e eu percebo a situação, eu sei como lidar, eu sei o que fazer para ajudar. Né? Então, a educação em diabetes hoje é um pilar fundamental. Qual especialista que a mãe de uma criança que tenha diabetes não deva deixar de levar o seu filho? Eu acho que profissionais que trabalham com criança. Então, eu não vou falar só do especialista, né? Eu vou falar daquele médico da unidade de saúde, que é um médico de família, né? Que está acostumado a trabalhar com criança. Eu vou falar do pediatra, né? Que é o médico que atende a criança. Eu vou falar do endocrinologista pediátrico, que é quem atende mais especificamente o caso de diabetes. Mas qualquer profissional que lida com crianças tem que estar atento a isso, né? E a gente sabe que hoje a rotina de atendimento, às vezes a criança vai crescendo e a gente vai deixando de levá-la. Então eu levo muito bem até 1 ano, que é quando eu faço às vezes ali a puericultura. Mas depois que essa criança fica maiorzinha, eu nunca mais levei, porque a criança não passa mal, porque a criança não adoece, né? E é uma rotina ao médico? E ter essa rotina de levar a criança pelo menos 1 vez por ano, né, a um médico é muito importante. Não só pensando em diabetes, mas pensando no colesterol alto, pensando no crescimento dessa criança, no desenvolvimento, né? Então, o acompanhamento e a prevenção é a chave, né, de evitar complicações no futuro. Qual idade que deva se alertar para olhar com um olhar de criança com problema diabético? Você fala que a criança pode nascer diabético. Então, nos primeiros anos ali, está com leite materno, ainda não é perceptível, ou é? O diabetes tipo 1, quando a criança, né, já nasce, ela não tem uma idade determinada, ela pode aparecer em qualquer momento da vida. Né? A gente tem crianças muito pequenas que às vezes já nascem, né, com diabetes, e essas crianças chegam a ter um diagnóstico no hospital.
né, que quando elas passam mal, os pais levam no hospital, o diagnóstico é feito ali. Então, o diabetes tipo 1, ele não tem uma idade muito bem estabelecida, né? Já no diabetes tipo 2, que é o que vem crescendo absurdamente no nosso país, por conta da obesidade, vai ser mais comum no início da adolescência. Então, em torno de 9, 10 anos, que é quando a criança começa a ganhar mais peso, né? Quando essa criança começa a ter acesso às festinhas, começa a ter acesso a uma merenda, às vezes numa quantidade maior na escola, já não quer fazer muito exercício, né? Então, diabetes tipo 1, a gente não tem uma idade. Então, é ficar atento aos sintomas da criança, se a criança está passando mal, né? Se essa criança foi para o hospital, né? Ficar atento, às vezes, ali com a glicemia dela, quanto que deu. E as crianças maiorzinhas, ficar atento com a questão do peso. Alerta, né? Qualquer idade, né? Importante, sem dúvida. Wilson, quero te agradecer a sua participação mais uma vez. Muito obrigada, tá? Sempre precisar também. Doutora, obrigada pelas suas explicações. A gente sabe que é um caso, né, tão sensível, né? Mexer com nossas crianças. Sim. Né? É dolorido, mas a gente tem que ficar atento, né? A todo momento, né? Obrigada, viu? Nada, eu que agradeço. É importante esse tema, né? Então eu fiquei muito feliz com o convite, porque a educação em diabetes, igual eu falei, é um pilar fundamental. Cuidar das nossas crianças para que eles se tornem adultos e idosos saudáveis, que é o que a gente quer. Com certeza. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.